Este é o primeiro vídeo sobre divisão celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, nós vamos começar a falar agora então sobre divisão celular, mitose e meiose. E como esse assunto ele é um tanto quanto denso, ele é mais complexo, ele cai muito em vestibular, eu resolvi dividir o assunto em alguns vídeos para ficar mais fácil de você entender, para ficar mais fácil para você estudar, tudo bem? Gente, eu vou começar então dando um conselho para vocês. Levem sempre uma blusa, brincadeira, não é esse conselho não. O conselho é o seguinte, quando você vai estudar ciência, seja biologia, química, física, matemática, comece pelo começo. Aí você fala, nossa Sabrina, que óbvio. Não é tão óbvio assim. Por exemplo, quando seu professor está passando uma fórmula de física, né, para calcular uma determinada coisa, sei lá, é muito comum você ficar preocupado com a fórmula em si e esquecer do óbvio, que é para que serve essa fórmula. Como que ela vai ser aplicada? Em que situação eu vou utilizar? Tá? Então, seu professor começou a explicar lá uma fórmula tal, primeira coisa que tem que estar na tua cabeça é para que serve aquilo, tá? Isso se aplica também para química, isso também se aplica para biologia, tá certo? Entender primeiro o porquê daquilo. É muito comum, por exemplo, o aluno que vai estudar mitose e meiose já pega o processo em si, nem sabe direito o que é, para que serve, pega o processo, nossa, isso aqui é muito complicado, não estou entendendo nada, e deixa de lado, tá? Então, isso é muito comum, principalmente entre alunos de cursinho e alunos que estão revisando matéria, sabe? Ficar muito afobado, muito desesperado por pegar uma coisa complexa, não entender e acabar deixando de lado. Então, sempre vá com calma, tá? Você vai estudar um assunto novo em química, para e pensa, para que serve isso, em que situação vai acontecer essa reação, tá? Vai estudar um processo em biologia, tá? Em que ser vivo vai acontecer isso? Por que isso acontece e qual é a importância desse processo? E esse vídeo que eu estou fazendo para vocês hoje é exatamente isso. Vamos entender para que serve a divisão celular, para que serve a mitose e a meiose, ok? Bom, gente, olha só. Então, divisão celular, né? Existem dois processos, como eu já falei, mitose e meiose. Esses processos, eles são diferentes, eles têm objetivos diferentes, tá? Vou começar falando para vocês sobre a mitose. O que é a mitose? É divisão celular. Quando uma célula, que é chamada de célula-mãe, se divide, tá? E gera duas células filhas idênticas a ela. Por exemplo, nós, seres humanos, temos 46 cromossomos na maioria das vezes, salvo no caso de algumas síndromes, tá? Então, nós vamos adotar 46 cromossomos. Temos 46 ou 23 pares, sendo que sempre vem um do seu pai, um da sua mãe, tá? 50% do pai, 50% da mãe, né? O material genético que a gente recebe, né? E o que acontece, pessoal? Esse nosso material genético, né? Esses nossos 46 cromossomos estão lá dentro do núcleo da célula. Quando essa célula sofre mitose, essa célula vai gerar duas células filhas idênticas à célula mãe, ou seja, duas células filhas também com 46 cromossomos. Se fosse uma espécie que tivesse 40 cromossomos na célula e essa célula sofresse mitose, ia gerar duas células filhas com 40 cromossomos. Se a espécie tivesse 86 cromossomos na célula e essa célula sofresse mitose, ia gerar duas células filhas com 86 cromossomos. Entenderam? Então, olha só. Esse é o processo de mitose. Beleza, agora para que serve esse processo de mitose? Gente, a mitose é o seguinte. Num determinado momento, acontece a fecundação. Ou seja, você tem um ovócito secundário que é fecundado por um espermatozoide, tá? Aconteceu a fecundação, vai formar o ovo ou zigoto, né? Ou seja, que vai ser a primeira célula com 46 cromossomos do indivíduo, tá? Sendo que 23 vieram com o ovócito secundário e 23 vieram com o espermatozoide, 23 mais 23, tará, um novo organismo com 46 cromossomos, tá? Belezura. E aí o que vai acontecer? Num primeiro momento da tua existência, você foi formado por apenas uma única célula.
E aí, como que você chegou nos trilhões de células que te formam atualmente? Como que a gente chega nisso aí? Essas células foram se dividindo, gerando células filhas idênticas àquela primeira célulazinha que foi formada, tá? Quando eu digo idêntica, eu estou dizendo geneticamente idêntica, tá? Porque as células do nosso organismo são diferentes. Já falei isso num vídeo anterior. Célula de fígado é diferente de célula de epitélio, que é diferente de célula óssea, que é diferente de célula nervosa. Mas o material genético contido nas células do teu organismo é idêntico, tá ok? Beleza, então. Aí, olha só. Para você crescer, você teve que fazer mitose. Entenderam isso? Pegaram essa ideia? E aí, quando você tem uma criança e essa criança está em fase de crescimento, os processos de mitose nela são muito mais acelerados. Quando a pessoa já atinge a idade adulta, os processos de mitose desaceleram. E aí não tem mais mitose para fazer o crescimento. Tem só a mitose para fazer a manutenção dos tecidos. E aí quando a gente entra numa fase de envelhecimento, as mitoses vão ficando cada vez mais lentas e a gente vai perdendo essa velocidade de divisão celular, tá ok? Durante o processo de envelhecimento. No caso das nossas células, algumas fazem mais mitose do que outras. Por exemplo, a célula da nossa pele é uma célula que tem uma durabilidade aí de aproximadamente 90 até 120 dias, tá certo? Mais do que isso, aquela célula morre. E aí, como que vai acontecer a reposição de células nesse tecido? Através da mitose, tá? Algumas células, como por exemplo as células ósseas, sofrem pouca mitose. E outras células, como as células nervosas, elas vão fazendo mitose, ou seja, vão fazendo a divisão, vão aumentando o número de células durante o seu crescimento. Quando você chega na fase adulta, para de fazer mitose. Por isso que o tecido nervoso, se a pessoa por algum motivo teve perda de tecido nervoso, não vai recuperar. Tá? É um dano atualmente irreversível. Por que eu digo atualmente? Porque é até o momento. Pode ser que existem pesquisas, né, no ramo principalmente de células-tronco e tal, que tentam reverter essa característica aí das células nervosas de pararem de fazer processo de divisão celular quando a gente chega na idade adulta. Mas por enquanto, existem estudos que estão sendo muito bem sucedidos, mas essas nossas células de tecido nervoso param, não fazem mais mitose, tá ok? Quando a gente chega na idade adulta. Bom, gente, olha só. Então, temos outro caso também, que é o caso dos seres unicelulares. No caso dos seres unicelulares, a mitose representa uma forma de reprodução assexuada para esses seres, tá? Mas a gente não pode considerar as bactérias. Por quê? O processo de bipartição ou cisciparidade das bactérias não é uma mitose, tá? É só uma duplicação do DNA, bem simplesinho, e a célula se divide em duas. Por que não é uma mitose? Porque não chega a formar as fibras de fuso, tá? Para fazer separação de cromatide irmã, não acontece nada disso na bactéria, tá? Então é errado falar que a bipartição ou cisciparidade é uma mitose, combinado? E no caso dos seres pluricelulares, é importante para o desenvolvimento, para o crescimento e para a manutenção dos tecidos. Essa é a função da mitose. Agora eu vou falar para vocês sobre a meiose. Gente, olha só. A meiose vai ser um processo muito parecido com a mitose, tá? Que a gente vai ver depois. Mas para que serve então a meiose? Formar gametas. É isso. Então, olha só. No caso da mitose, a célula mãe gera duas células filhas idênticas entre si. No caso da meiose, a célula mãe gera 4 células filhas com metade do material genético da espécie, ou seja, vai gerar células haploides, tá ok? Todas as células do nosso corpo são diploides, exceto os gametas, que são gerados através da meiose. Tudo bem? No caso, então, da espécie humana, que tem 46 cromossomos, então a célulazinha de 46 cromossomos vai sofrer meiose e vai gerar 4 células com 23 cromossomos. Então, lembra que a meiose divide ao meio o número de cromossomos. E qual é a função disso? Por que isso é importante? Gente, pensa o seguinte. Como eu falei, na espécie humana não há a presença de 46 cromossomos, na maioria dos casos? Sim. E aí o que vai acontecer?
se uma célula de 46 cromossomos se junta com outra célula de 46 cromossomos, você tem um indivíduo com 92 cromossomos, tá? 92? É, né? E aí o que acontece? 92 cromossomos não é viável na espécie humana, tá? Não existe isso na espécie humana. A gente tem que ter sempre os 46 cromossomos e, como eu já disse anteriormente, salvo no caso de algumas síndromes em que esse número pode variar. Mas aí o que acontece? Então você tem a célulazinha diploide com 46 cromossomos, tá certo? Ela sofre meiose e gera 4 células filhas com metade do material genético, ou seja, 4 gametas, tá? E aí o que vai acontecer? Essa célula com metade do material genético, vamos supor um ovócito secundário com 23 cromossomos, vai ser fecundado por um espermatozoide, que é o gameta masculino, que também tem 23 cromossomos. 23 cromossomos do ovócito secundário, mais 23 cromossomos do espermatozoide, 46 cromossomos, um novo indivíduo. Então a meiose ela vai formar gametas, tá? Femininos e masculinos, né? Ou seja, ovócitos secundários nas mulheres e espermatozoides nos homens. Vai gerar também esporos de algumas espécies, de alguns fungos, por exemplo, tá ok? E a meiose é importante porque ela faz a manutenção do número de cromossomos da espécie, tá? Só pra gente recapitular um pouquinho. Então, se uma espécie, vamos pegar uma espécie hipotética, sei lá, unicórnios. Unicórnios têm 80 cromossomos, tá? Se uma célula de unicórnio sofre mitose, ele vai gerar 2 células filhas com 80 cromossomos. Se uma célula de unicórnio sofre meiose, vai gerar 4 células filhas com 40 cromossomos, tá certo? Que são os gametas. Aí junta 40 cromossomos de um gameta mais 40 cromossomos de outro gameta, 80 cromossomos, um novo unicórnio, tá? Vamos ver o esquema então? Olha só o esquema que eu coloquei aqui para vocês, gente. Então, divisão celular são os processos de mitose e meiose, tá ok? Então, no caso da mitose, se ela vai acontecer numa célula diploide, ou seja, 2N, tá? Esse 2N sempre significa diploide e o N haploide. No caso da espécie humana, o N é 23, tá certo? Então, as células diploides são 2 vezes 23, ou seja, 46 cromossomos, tudo bem? Nas células dos unicórnios, como eu falei para vocês, o N seria 40, tá? 2 vezes 40, 80 cromossomos. Mas vamos lá. Então, o processo de mitose sempre vai ser o seguinte: a célula mãe sofre mitose e gera 2 células filhas idênticas a ela, tá ok? Ou seja, na espécie humana, 46 cromossomos, sofreu mitose, 2 células com 46 cromossomos. Em algumas espécies pode acontecer mitose de células haploides também, tá? Então, vai ser a mesma coisa. A célula tem um número N de cromossomos, sofreu mitose, 2 células filhas com o número N de cromossomos. No caso da meiose, a meiose lembra o seguinte: ela divide ao meio o número de cromossomos. Então, se a célulazinha tem lá 46 cromossomos, no caso da espécie humana, tá? O nosso N é 23, então 2 vezes 23, 46 cromossomos. Sofreu meiose, gera 1, 2, 3, 4 células filhas com metade do número de cromossomos, ou seja, na espécie humana, 23 cromossomos aqui, que vai dar origem aos gametas. Aqui tem um outro esquema de mitose e meiose também, ó. Então, olha só, mitose, né, que é a letra A aqui, uma célula 2N sofreu mitose e gerou 2 células filhas 2N, tá? Na espécie humana, 46, mitose, 2 células com 46. E aqui na letra B, eu tenho a representação da meiose. Reparem o seguinte, olha só, a primeira divisão que acontece já transforma as 2 células filhas em haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos. Então, na espécie humana, eu teria aqui 46 cromossomos, sofreu a primeira etapa da meiose, que é chamada de meiose 1, vai gerar 2 células filhas já com 23 cromossomos cada uma. E aí, essas 2 células filhas vão sofrer mais uma divisão, que é a meiose 2. E aí vai gerar, olha só, 2 células filhas aqui, mais 2 aqui, ou seja, 4 células filhas,
com 23 cromossomos cada uma, tá certo? Se o exercício estiver perguntando para vocês, estiver falando, na verdade, que uma determinada espécie tem 40 cromossomos e sofreu meiose, qual vai ser o resultado? Se tem 40 cromossomos, você vai ter 4 células filhas com 20 cromossomos. Aqui eu coloquei para vocês um resuminho, tá, da função da divisão celular. Então, no caso da mitose, a mitose é chamada de divisão equacional. Por quê? Porque gera 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe, ou seja, gera células filhas iguais, por isso que ela é chamada de equacional. Ela vai ser importante para a multiplicação dos unicelulares, tá? Reprodução assexuada, sem troca de material genético, e crescimento dos pluricelulares. Já a meiose é chamada de divisão reducional, porque ela reduz o número de cromossomos. E isso é mega importante. Por quê? Porque faz a manutenção do número de cromossomos dentro da espécie. A meiose gera 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, na espécie humana, uma célula de 46 cromossomos sofre meiose, você tem 4 células filhas com 23 cromossomos. No caso do unicórnio, uma célula de 80 cromossomos sofre meiose, 4 células filhas com 40 cromossomos. E a meiose é importante para a formação dos gametas nos animais e de esporos em algumas espécies vegetais. Bom, galera, esse foi então o primeiro vídeo sobre divisão celular, onde vocês viram que a mitose gera 2 células filhas idênticas à célula mãe e é importante para a multiplicação dos unicelulares e crescimento dos pluricelulares. Já a meiose gera 4 células filhas com metade do material genético da célula mãe e vai entrar na formação dos gametas. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos vídeos sobre divisão celular. Um grande abraço para vocês e até mais!